Na noite de hoje, quem fará as reflexões com o tema Educação do Espírito, uma tarefa de amor, será nossa companheira Thelma Cerqueira, do Centro Espírita Jorge Niemeyer. Thelma, muito obrigado por estar conosco e sinta-se à vontade. Eu que agradeço, Rodrigo, é um prazer nós estarmos aqui e agradecemos imensamente a coordenação desse trabalho, a toda a equipe que organizou, nossos agradecimentos sinceros ao 44º CEU, né, que nos convidaram para essa participação tão especial da 20ª edição da Feira do Livro Espírita de Rio das Ostras, a FLERO, né? Então, nós agradecemos toda a coordenação, toda a equipe, em especial a querida Patrícia Pires, que foi quem nos contatou e nos fez esse convite para aqui estarmos dando a nossa contribuição e que o fazemos com muito carinho, que possamos ter, então, boas reflexões e, nesses dias de estudo, de reflexão, possamos ter muito crescimento espiritual, né, em todo o evento. Que Jesus nos abençoe. Então, nós vamos começar a nossa conversa e nós queríamos compartilhar um PowerPoint que eu vou... Agora sim. Muito bem. Então, meus amigos, nós vamos falar desse tema tão gostoso, né? Que é a educação do espírito, um tema que vem trazer para nós muitas reflexões, muito aprendizado. E quando nós pensamos em realizar essa tarefa da educação, essa importante tarefa, surge à nossa mente duas questões assim fundamentais, que são algumas perguntas, né, que nós elaboramos logo na nossa mente. Quem é o educando? Como é que nós podemos definir esse educando? Então, é isso que a nossa proposta, né, de nós estarmos refletindo nessas duas questões muito importantes, como também nós podemos situar esse educando dentro desse processo. Então, aí tem algumas questões, né? E a gente vê que tem uma pergunta dentro da outra. A primeira, por quê, né? Vem nos dar essa ideia muito simples, nós precisamos nos educar para vivermos em sociedade. E para quê? Né? Para que a educação? Para que ela? A que fim? Então, essa pergunta ela já remonta para nós uma série de implicações dentro dos conceitos filosóficos e toda a abrangência que nós temos sobre a educação. E essas respostas vão estar ligadas diretamente àquele, né, que nós educamos, ou seja, o objeto da educação, que é a criança, que é o espírito. E aí nós podemos, né, voltar à pergunta: quem é esse educando? Como nós podemos definir? Então, nós sabemos, através da doutrina espírita, que o educando é um ser espiritual, criado por Deus, que ora vive no mundo material, ora vive no mundo espiritual, portanto, um espírito imortal. Um espírito encarnado, uma alma, como bem define o nosso codificador, nas questões 134 e 134A do Livro dos Espíritos, onde é perguntado aos espíritos, né? Que é o espírito? O espírito é a alma, né? Que é a alma? É o espírito encarnado. O espírito quando ele está no mundo espiritual, a alma quando ele está no mundo físico. Então, sabendo que esse educando traz tendências, traz inclinações que procedem dele próprio, ou seja, do seu passado, que são heranças que não dele próprio, não são heranças do pai ou da mãe, que constituem as conquistas desse espírito,
que foram acumuladas ao longo da sua caminhada evolutiva, nós começamos a entender quem é esse espírito, né? Que traz essa bagagem. E qual é a destinação? Como é que nós podemos entender essa destinação desse espírito? Chegar à perfeição. E, por isso, conta com o tempo necessário, porque o seu esforço apenas de uma só existência não é o suficiente para que o espírito chegue à perfeição. Então, precisamos de muitas encarnações. E tanto no corpo físico como fora dele, o espírito vai dar continuidade ao seu aperfeiçoamento. A busca da verdadeira felicidade, que é o plano de Deus para todos nós, o espírito está fadado a isso, né? É o plano que Deus tem para nós. Então, com base nesses conceitos que a doutrina espírita nos oferece, nós passamos a entender que, na tarefa da educação, nós precisamos oferecer a esse educando, que nós já sabemos que ele é um espírito imortal, que ele traz uma bagagem que foi sendo somada ao longo das encarnações. Então, é importante o primeiro passo, passar para esse espírito a sua origem, fazer com que ele saiba, né, de onde ele veio, quem é ele e para que nós estamos aqui. Então, quando nós passamos a entender todos esses conceitos, nós vemos o educando como um espírito, um indivíduo que está em trânsito pelo mundo. E Allan Kardec, na questão lá no Livro dos Espíritos, né, completando a questão 385, ele vai falar para nós o seguinte: ele diz que a segurança e o bem-estar social só serão alcançados pela educação. Mas ele ressalta para nós que não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela educação que tende a fazer homens de bem. Então, ele está se reportando justamente ao espírito imortal, à educação desse espírito imortal, à educação moral. Então, fica muito claro para nós a necessidade da educação, a necessidade de nós estarmos preocupados, todos nós, com a educação do espírito. A nossa educação, porque todos nós somos espíritos, né, encarnados, estamos aqui com um único objetivo: progredir. E é muito interessante que nós saibamos diferenciar a instrução da educação, porque quando Kardec vem falar que nós precisamos formar homens de bem, né, ele está falando aí do espírito imortal, dessa bagagem moral, de todo esse contexto que vai formar novos hábitos, novos conceitos, né? Formatando, hoje seria uma palavra assim mais atual, né? Formatando todos esses hábitos, todo esse aprendizado que foi adquirido ao longo das existências. E continuando lá no Livro dos Espíritos, na questão 685A, agora no comentário de Kardec, ele vai dizer o seguinte, que há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria. E ele destaca aí a educação. E, novamente, ele vem falando, não a educação intelectual, mas a educação moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, pelo conhecimento que os livros dão, mas aquela que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria hábitos, porque a educação é esse conjunto de hábitos adquiridos. O nosso codificador traz aí para nós bem claro a necessidade dessa educação do espírito, de estarmos reformulando esses caracteres, de estarmos fazendo com que esse espírito que chega até nós possa rever, possa recriar os seus hábitos, possa desenvolver todo um conhecimento, já que ele traz uma bagagem
ao longo do tempo, não é? Então, ele traz tendências, ele traz situações que nós poderemos, através da observância desse espírito, né? De quem é esse espírito, como Santo Agostinho nos fala lá, né? De observarmos como aquele jardineiro, nós podemos estar ajudando esse espírito na sua caminhada. E a nossa querida Amélia Rodrigues, né, que é um espírito valoroso, que estuda o Evangelho, que conhece a fundo todas as caminhadas de Jesus, ela vem nos dizer que quem instrui oferece meios para que a mente alargue a compreensão das coisas e entenda a vida. E quem educa cria valores éticos, culturais, para uma vivência nobre e ditosa. Então, ela está mostrando aí, né, que justamente a diferença lá que nós vimos do Pedro de Camargo, que vem falando sobre a questão da instrução, sobre a questão da educação, ela vem agora confirmando tudo isso, porque quem educa cria os valores éticos culturais, que vão valer por uma vivência, né, nobre, ditosa, e quem instrui oferece meios para que a mente alargue a compreensão das coisas. Fica registrado no seu íntimo, na sua mente, todos esses valores que vão estar desenvolvendo ali. Então, é bem importante nós estarmos entendendo essa questão da educação e da instrução, não é? Porque quando nós educamos o espírito imortal. E quando nós instruímos, oferecemos, sim, o conhecimento das coisas, de tudo aquilo que está à sua volta, que também é muito importante. Mas quem educa, educa para a vida imortal. Então, daí a diferença da educação e da instrução. Então, educar, podemos confirmar que seja um ato de amor. E quando Kardec ainda completa para nós lá, voltando ao comentário dele na questão 685A, ele vem dizer que quando essa arte, quer dizer, a educação moral, for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem, de previdência, para consigo mesmo e para com os seus. Né? Ele vai ter um entendimento de respeito mútuo, de tudo aquilo que ele precisa, né? De estar olhando com respeito, olhando as diferenças, entendendo que somos diferentes, mas que todos somos filhos de Deus, olhando com novo olhar, porque estará mostrando, exercendo essa educação que foi assimilada na sua bagagem espiritual. Então, é importante que nós trabalhemos essas questões dos hábitos, das questões mais profundas ligadas a toda a educação moral, para que isso permita que possamos atravessar as nossas dificuldades, os nossos dias, com maior facilidade, porque a vida vai mostrar para nós não só os dias bonitos de sol, mas também os dias nublados. E o espírito precisa começar a entender isso. O próprio Jesus nos disse, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então é preciso que esse espírito imortal, esse educando, venha saber de todos esses valores que vai ser trabalhado na sua alma, no seu entendimento, facilitando esse progresso espiritual. E aí nós vamos pensar o seguinte: quais os objetivos da educação espírita? A melhoria moral do espírito, né? Que nem sempre, Kardec nos fala, né, que nem sempre ela é considerada com muita seriedade ou com seriedade que merece, porque ela é sempre relegada à filosofia, à religião, se vê em segundo plano
quando nós sabemos que essa educação moral é primordial para que o espírito caminhe na sua existência com tranquilidade. E o outro ponto importante é a formação moral, que vai dar esse conteúdo vai dar toda essa formação moral ao indivíduo. E continua sendo estrategicamente abafada pelos recursos tecnológicos ou por métodos e processos pedagógicos, teóricos, reducionistas, que camuflam a realidade, porque não querem ou não sabem enxergar o indivíduo como um ser integral que antecede e sobrevive à morte do corpo físico. Então, é por isso que ainda não é entendido a questão da necessidade da educação moral, né? Porque ainda é visto como, além de ser uma situação renegada, não paramos, a maioria dos educadores, né, que dentro da nossa sociedade não visualiza esse ser, esse educando, como aquele espírito que está trazendo uma bagagem. Portanto, é um ser integral, que antecede, ele não foi criado no momento do nascimento. Essa alma já existia, né? O corpo, sim, foi criado, né, dando origem aí aos pais biológicos, que deram origem ao corpo, mas o espírito já existia. Então, isso é muito importante, e Kardec está falando isso desde 1857, talvez muito antes, porque em 1857 foi o lançamento do Livro dos Espíritos, e ele já traz, os espíritos trazem todo esse embasamento para nós há quantos anos? Há mais de séculos, né? Mas nós estamos caminhando, e é importante que nós, nos nossos meios espíritas, revemos tudo isso de vez em quando, façamos este passeio pelas obras básicas para nos situarmos melhor dentro da nossa tarefa, dentro das nossas ações, dentro dos nossos objetivos de trabalho. E Kardec agora, lá no Obras Póstumas, ele vai falar para nós, sem a educação moral, ou com uma educação moral de superfície, dificilmente os indivíduos se transformam em pessoas de bem, né? Lembra que lá no início nós trouxemos aquela fala em que ele diz, né, que nós precisamos de transformar o espírito num homem de bem. E essa fala é continuação daquela onde ele está colocando aí a necessidade da educação moral, a necessidade de nós estarmos desenvolvendo o conhecimento desse espírito para que ele possa entender a sua origem e a necessidade, a importância da educação. E a dona Benedita Fernandes, que é um espírito valoroso, que, através de Divaldo Pereira Franco, tem várias mensagens. Para quem não conhece, a dona Benedita, ela tem uma caminhada bem difícil, né? Mas a gente vê aí pelo contexto das lições que ela vai nos trazer, nos lembretes que nós colocamos no nosso trabalho, a gente vai perceber a bagagem espiritual dessa mulher, né? A bagagem espiritual desse espírito. E aí está mais uma confirmação, né, para nós, para todos aqueles que vão refletir sobre isso, na questão da bagagem que o espírito traz. Então, só um parêntesezinho, a nossa companheira, Dona Benedita, ela é um espírito que, nesta encarnação, ela transitou por Araçatuba, né? E ela nasceu nessa cidade. E ela nasceu nessa cidade, na sua mocidade, né? Ela começa a apresentar problemas mentais. Então, ela naquela época, não tinha hospitais para doentes mentais. Então, como ela não é entendida pela sociedade, ela começa a a perambular pelas ruas, e as pessoas começam a se sentir
perturbada, né? Incomodada com toda as suas atitudes. Então, ela é presa, ela é levada para uma delegacia e lá ela fica alguns dias, onde 2 companheiros, que eram os carcereiros dessa delegacia, né, começam a aplicar passe na Dona Benedita. E aí levam ela para a casa espírita, ela sai dali, daquele local, começa a receber tratamento nas casas espíritas, e ela fica, com o tempo, ela fica boa com os tratamentos espirituais. E em gratidão a essa cura, ela começa a juntar com outras lavadeiras dali da sua região e começam a erguer casinhas de madeira ali por todo o bairro, oferecendo aquelas pessoas que, com a ajuda dos outros, né, ela conseguia fazer esse trabalho. E aí aquela mulher simples, uma mulher negra, uma mulher semi-analfabeta, juntamente com essas outras lavadeiras, elas começam a fazer esse pequenino trabalho. E, com isso, ela se torna uma pioneira ali na assistência social, em toda aquela região. Depois foi criado um sanatório com a iniciativa dela, né, já que ela já entendia que, como não tinha como albergar doentes que foram como ela, então ela tem todo esse trabalho de dedicação, trabalho maravilhoso, e no ano de 1940 ela se torna presidente da União Espírita Regional do Noroeste. E o Leopoldo Machado, esse espírito também muito conhecido, né, o que liderou as mocidades espíritas, que desenvolveu o trabalho, né, da Comerge, muito conhecido no meio das mocidades, no meio da evangelização, juntamente com João Pita, eles iam visitar muito a Dona Benedita. E, em 1980, Divaldo começa, de 70 a 80, Divaldo começa a visitar também aquela cidade e começa, então, a psicografar várias mensagens desse espírito após a sua desencarnação, né? Isso já nos anos próximos a nós. E aí, Divaldo tem nesse livro, né, Elucidação Espírita, está essa mensagem de grande teor, que nós vamos apreciar alguns trechos para nós vermos que espírito valoroso, né? O que vale, né? A bagagem espiritual do espírito que está aí demonstrando para nós, nós vamos ver nas suas mensagens. Então, ela vem dizendo que a tarefa da educação é uma tarefa superior e que deve ser, né, consciente e responsável. E nós depois vamos ter mais alguns trechos das mensagens da Dona Benedita. E lá no Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 9, nós temos lá a mensagem dos Espíritos, que vem trazendo para nós sublinhando para nós um detalhe. Então, ele diz: o espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos e elevação gloriosa. Então, aqui ele está estimulando a questão de nós, espíritos imortais, entendermos que a educação espírita é para todos nós, não é? É para nós entendermos que somos todos nós um campo onde esse campo precisa ser arado, né? Nessa gravura aí nós temos o arado, que vai preparar a terra, que vai fofar toda aquela superfície para que os nutrientes, para que os micro-organismos possam fazer o seu trabalho, possam regenerar aquele solo, possam fazer com que brotem as sementes. E assim é o coração, é o nosso entendimento,
o entendimento do educando, que vamos trabalhar esse solo para que esse campo esteja preparado para receber as sementes de luz, as sementes que vão fazer com que esse espírito realmente comece a perceber que eu sou um espírito imortal, criado para a luz, criado para progredir. Então, tudo isso, todo esse trabalho, para que nós possamos avançar. Nos diz ainda esse espírito que para avançar para a meta, o ser precisa vencer os instintos, sufocando os germes da matéria. Quem mexe com jardim entende que quando uma plantinha está ali querendo criar força, querendo crescer, sempre temos que estar ali olhando as ervinhas que nascem ali, aquelas outras plantinhas que nascem ali disputando aquele espaço. E quanto mais nós tiramos aquelas graminhas, aqueles matinhos que vão nascendo ali, mais força aquela planta vai tomando. E assim é o espírito, não é? Cada vez que nós nos dedicamos a fazê-lo caminhar para Jesus, que é a nossa meta, né? O nosso lema em fazer com que o espírito caminhe para Deus, falar de Jesus, falar do espírito imortal, nós estamos fazendo esse tratamento através desse cuidado que nós vamos tendo com as nossas alminhas. E quanto a nós, né? Nós estamos falando do espírito imortal. E quanto a nós precisamos nos preparar para a tarefa? Como é que nós podemos nos preparar? E o assistente Aulus, que está nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, trabalhando junto ao André Luiz, trazendo os seus esclarecimentos, ele vem nos dizendo, lá no capítulo 13, que toda tarefa para crescer exige trabalhadores que se dediquem ao crescimento, à elevação de si mesmos. Atentemos, pois, para a obrigação do autoaperfeiçoamento. Então, quando nós pensamos em educar o outro, nós estamos pensando, nós devemos, pelo menos, pensar em educar-nos, né? Também, a tarefa aí é o autoaperfeiçoamento. E é isso que o trabalho da evangelização, da educação espírita faz com aquele que se propõe desempenhar a tarefa. Na medida que nós vamos caminhando, vamos trabalhando com os nossos educandos, nós vamos também nos autoaperfeiçoando. E isso fica muito claro para nós quando nós observamos, por exemplo, o que o professor Ney Lobo vem dizendo para nós no livro que ele tem de educação espírita. O professor Ney Lobo é um educador, um professor de muita importância no meio acadêmico, e ele é acho que do Paraná. E ele diz o seguinte nesse livro dele: o educador, ao pretender fazer o educando incorporar valores, pode se surpreender com a constatação de que ele próprio, o educador, não conquistou ainda tais valores. Conscientiza-se da discrepância chocante entre ele e aquilo que ensina. Isso é muito normal, porque à medida que nós vamos ensinar, vem à nossa mente, à nossa consciência, a pergunta: já fazemos isso? Não é? Já conseguimos isso? Já chegamos nesse nível? Já estamos desenvolvendo esses valores? Então, ele diz que quando nós constatamos essa diferença, que ele chama aí de discrepância, nós ficamos chocados, né? Entre aquilo que nós ensinamos e aquilo que nós ainda não estamos prontos para fazer, né? E isso é muito natural. Por exemplo, Paulo
já nos afirmava, né, que o mal que eu faço, o mal que eu, né, que eu faço, e o bem que eu ainda não faço, né? Então, o mal que eu ainda faço, este nós ainda não conseguimos combater, mas aquele bem que nós queremos fazer também ainda não conseguimos fazer. Então, uma proposta muito natural de nós estarmos trabalhando as nossas arestas. Então, ele diz que esse insuportável desconforto poderá levá-lo a um processo de autoeducação. Então, quando nós percebemos isso, nós próprios vamos estar nos empenhando a esse processo de autoeducação. E o professor nos diz que isso reduz progressivamente esse distanciamento entre o educando e o educador. Então, nós precisamos educar-nos, né, para educar, ou educar-se para educar. O educador, nos diz Paulo Freire, já não é mais o que apenas aquele que educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando, que, ao ser educado, também educa. Então, parece um trocadilho, né? Mas fica bem claro para nós. Então, no momento que nós estamos nos propondo a educar, nós estamos também nos educando. E é isso que a evangelização, que a educação espírita faz conosco. Quanto mais nós trabalhamos, quanto mais nós entendemos a importância da tarefa, quanto mais amor nós colocamos nas tarefas, mais nós crescemos, né? Ali, quando nós estamos em diálogo com o nosso educando, nós estamos, no mesmo tempo, educando e nos educando também. Então, é preciso, por isso é uma tarefa de amor, por isso é uma tarefa de conscientização, de responsabilidade, porque eu vou entender que eu preciso também me educar. Eu não posso só educar o outro. Todo aquele contexto, todas aquelas lições, todo aquele embasamento, ele há de servir primeiro para mim. E isso em toda proposta, né, de educação espírita, nós aqui estamos falando algo que nós também podemos olhar por esse prisma. Então, é muito importante. Então, o assistente Aulos volta a falar para nós. Divinas mensagens descerão do céu à terra, ou seja, divinas inspirações chegarão para nós. Mas se nós não estivermos preparados, se nós não estivermos construindo essa canalização adequada, que ele vai dizer ali, né? Entretanto, para isso, é imperioso construir a canalização adequada, ou seja, direcionar todo esse trabalho adequadamente. Então, ele ainda fala: ser-lhe-á indispensável a consagração de suas forças às mais altas formas de vida, buscando na educação de si mesmo e no serviço desinteressado a favor do próximo o material de pavimentação da sua própria senda. Então, a construção. Então, nesse momento em que nós falamos em educar, falamos em educação, falamos em evangelização, a proposta é nos autoaprimorarmos, todos nós, para podermos transmitir a mensagem, transmitir com amor essa tarefa tão abençoada. E Aulos vai dizer para nós que Jesus espera pela nossa formação, olha só, pela formação de mensageiros humanos, ele está falando para nós, mensageiros humanos capazes de projetar no mundo as maravilhas do seu reino, ou seja, estamos lançando a semente. Todo educador, ele é um semeador. Semeador que essas sementes, se nós lembrarmos lá da parábola do semeador, né? Nós vamos ver que essa semente pode nascer no pedregulho, pode cair no pedregulho, pode cair em locais mais agressivos, no espinheiro, mas ela pode cair também numa terra boa. Então, se nós soubermos preparar a terra do coração, né, dos nossos educandos, juntamente com a nossa terra adubada,
nós vamos estar fazendo esse trabalho de semeadura e pode levar tempo, mas a semente está lá, porque nós sabemos que cada semente tem um tempo. Cada semente, cada espécie, cada vegetal tem o seu tempo para brotar, para nascer. Falando de alma também, cada um de nós estamos num estágio evolutivo onde poderemos entender a mensagem logo, poderemos demorar. Aquela semente pode estar ali naquele espinheiro e vir a brotar quando nós nos tornamos adultos. Então, isso é maravilhoso. Mas nós vamos estar lembrando de quando aquela semente foi lançada, né? E aí o nosso papel de mensageiros humanos. Por isso, nós precisamos nos capacitar para projetar no mundo, no coração das almas que nos chegam a todo momento, essas maravilhas do reino de Jesus. E aí está a nossa benfeitora hoje, né? Dona Benedita Fernandes, uma mulher simples, uma mulher negra, conforme nós dissemos, semi-analfabeta, e olha o que ela vem dizendo para nós nesse livro que Divaldo psicografou com as mensagens dela, né? Ela diz: urge que a educação assuma o seu papel no organismo social da terra sofrida desses dias. Educação, porém, no seu sentido profundo, integral, de conhecimento, experiência, hábitos e fé racional. Então, ela vem estar, de uma forma, com outras palavras, ela vem estar sublinhando tudo aquilo que Kardec nos traz na questão 685A. Então, a gente vê o conteúdo da mensagem que esse espírito nos oferece, né? Nos fazendo refletir em todo esse contexto da educação. E ela continua dizendo: estruturando o homem nos seus equipamentos de espírito, perispírito e corpo, nele fixando os valores éticos de cuja utilização se enriqueça, conscientizando-se da sua realidade eterna e vivendo de forma concetânea com as finalidades da existência terrena, que o levará de retorno à pátria de origem em clima de paz. Então, aí ela está frisando para nós a necessidade de mostrarmos a esse espírito, a esse educando, que ele é um espírito imortal, que ele veio até esse mundo, né? Que ele renasceu para progredir, para se melhorar a cada dia, e que ele tem dentro de si as sementes divinas que vai florir em algum momento e fazer com que ele, quando retornar à pátria espiritual, retorne melhor. E nós estaremos colaborando para o progresso e a regeneração da humanidade. E a doutrina espírita, então, meus amigos, nos faz perceber que a ausência da responsabilidade moral e as deficiências na tarefa educativa geram os grandes problemas sociais que nós estamos vendo aí na nossa sociedade, né? A todos os dias, nos noticiários. E Kardec, voltando lá ao seu comentário, ele deixa uma pergunta para nós muito importante. Ele pergunta: considerando-se o alivião de indivíduos lançados na enorme população, sem princípios, sem freios, entregues aos seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Então, o que nós vemos na nossa sociedade hoje, infelizmente, algumas situações assim, ou muitas, né, onde nós podemos refletir diante dessa questão tão atual que Kardec nos trouxe, a 1857, que hoje está aí, atualíssima, né? Então, se nós deixarmos as nossas alminhas sem freio, sem princípios, entregues aos próprios instintos, poderemos estar dando continuidade a essas consequências desastrosas que daí decorrem, né? Então, é a importância da educação, é preciso educar. E Kardec diz o seguinte: a desordem e a imprevidência são duas chagas. Ele vai tratar aí como chagas, né? Chagas morais, que só uma educação bem entendida pode curar. Então, para curar
ele diz que o ponto de partida, o elemento real do bem-estar e a garantia de todos é a educação. E ele completa dizendo que, desse modo, para que se garanta a paz na coletividade, torna-se urgente um trabalho educativo de prevenção. Então, nos nossos dias atuais, nós falamos muito nessa palavra, prevenção, né? Está aí os reforços das vacinas, do coronavírus, fazendo essa prevenção, tornando essa prevenção mais eficaz e trazendo para nós, para nossas almas, para o espírito imortal, nós vamos prevenir através da educação do espírito, que é a vacina. A evangelização das almas é a vacina que vai estar colaborando, ajudando esse espírito a caminhar com as suas dificuldades, com as suas limitações, com todas as suas injunções reencarnatórias. E Dona Benedita volta falando para nós: não se pode lograr êxito na área da saúde mental como na da felicidade humana. Ela fala saúde mental porque ela está se referindo, né, até mesmo à obsessão, às influências espirituais, que é suscetível nesses caminhos aí, né, nesses caminhos que a alma desvia. Então, ela enfatiza para nós: é impossível, né, não se pode lograr êxito na área da saúde mental como na da felicidade humana, utilizando-se um comportamento que estuda os efeitos sem remontar as causas. Então, nós precisamos ir lá nas causas. Quais são as causas das circunstâncias que nós vivemos hoje? As experiências passadas, onde cada um de nós traz os seus conflitos, traz as suas dores, traz as suas injunções. Somos espíritos imortais, trazemos uma bagagem, e essa bagagem vai interferir na nossa vida, nas nossas circunstâncias, porque nós estamos submetidos ao esquecimento do passado. Então, se esse espírito não for educado, se nós não nos educarmos, nós estamos suscetíveis a essa falta da saúde mental. Então, Kardec vem dizendo, aliás, Santo Agostinho, nesse capítulo 14, lá no item 9, essa mensagem é de Santo Agostinho, ele fala: a tarefa é difícil, mas não é impossível. Não exige o saber do mundo. O ignorante, como o sábio, pode cumpri-la, e o Espiritismo veio facilitá-la, dando a conhecer a causa das imperfeições do coração humano, que nós acabamos de falar. As causas estão remontadas, né, lá no passado, de cada um de nós, que trazemos as nossas necessidades da educação, as nossas limitações, as nossas dificuldades. Então, nós sabemos que a palavra esclarece, o exemplo arrebata. Então, precisamos nos transformar em verdadeiros educadores, verdadeiros evangelizadores, né? Que estão dispostos a trabalhar essa educação do espírito num trabalho constante, incessante, cuidando daquelas ervas daninhas, que são as nossas imperfeições, e plantando no coração dessas almas as sementes do bem, auxiliando esse espírito no seu processo evolutivo, né? Porque nós sabemos que todos os espíritos, ao passarem da infância, quer dizer, todos, né, de uma forma mais ampliada, existem exceções, mas geralmente o espírito, ao passar da sua fase da infância para a adolescência, ele traz, né, toda aquela repercussão desses conflitos. E aí a reencarnação, ela se consolida aos 7 anos, do 0 aos 7 anos. Então, o espírito é o período onde ele precisa de ser aproveitado, esse período fértil, onde a terra está frágil, a terra está novinha para ser semeado os novos hábitos, os novos conhecimentos que ele vai adquirir. E aí nós vemos muito falar nessa questão: são chegados os tempos. Realmente
São chegados os tempos, nós estamos vivenciando tempos difíceis, tempos de decisão, tempos de transformação, e lá no livro A Gênese é explicado todo esse processo para nós. E o Espírito Argo vem dizendo para nós, né? Quando se diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, né? Então, esse período é por isso, porque a Terra está se elevando na hierarquia dos mundos. Em breve, né? A gente fala em breve num período que para nós não podemos estar pensando, né, em tempo, que o tempo dos espíritos é diferente, mas esse processo já está há muito tempo. Então, nós sabemos que ela, cada dia que passa, está num processo de transformação. Nós estamos vivenciando algo bem parecido, um processo de chamamento, de convite, de olhar para dentro de nós, de ver o tempo que nós estamos utilizando, de ver as sementes que nós estamos semeando, tudo isso nos dando essa oportunidade dessa revisão. Então, ele diz, nada de místico vejais nessas palavras, não tem nada de místico, simplesmente é um período de transformação. E ele continua, vede, ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. É o progresso, é o progresso que ninguém pode obstar. E nós estamos caminhando com ele, queiramos, acreditemos ou não, nós estamos caminhando junto do progresso, porque é lei de Deus. E ele vem nos dizer agora, no mesmo trecho, né, que a humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, né, através do progresso, através desse desenvolvimento, dessas transformações, está em cheio, né, estamos vivenciando em cheio há quase um século, no trabalho de sua transformação, pelo que vemos agitar-se de todos os lados. E quem observar vai ver a mudança dos nossos costumes, dos nossos caráteres, né, dos nossos hábitos, das leis que são impingidas a nós, porque a lei divina é eterna, é imutável, nós estamos submetidos a essas leis, e as mudanças nas crenças, né, nos valores, em todo o estado social, todo o contexto social, houve e está havendo sempre um grande progresso. É só nós observarmos ontem, alguns séculos atrás, e agora, como é que nós estamos. Porém, o progresso maior é o progresso tecnológico, né? O progresso das ciências tecnológicas, e o nosso progresso moral ainda está um pouco aquém daquilo que nós estamos caminhando. E vamos chegar lá, se Deus quiser. Então, essa revolução social que se produz igualmente no mundo invisível, isso não é na Terra, isso é no universo, no mundo, no planeta, no mundo, em todos os níveis, tanto nós encarnados como os desencarnados, a humanidade, né, está nesse processo, porque estamos nessas transformações. E o Manuel Filomeno de Miranda vem falando para nós agora no livro Amanhecer de uma Nova Era, através do Divaldo Franco, que a missão do Espiritismo é essa: iluminar consciências, iluminar a consciência humana, exterminar o egoísmo, né? Trabalhar todo esse entendimento, ensinando o indivíduo a encontrar a própria paz, sob a inspiração do excelso bem, conduzir com segurança aquele que busca essa modificação, aquele que busca essa educação, propiciando-lhe a harmonia interior e a alegria de viver. Então, o Espiritismo descortina para nós não só uma nova era, mas todo esse conhecimento, todo esse embasamento que nós vamos poder caminhar com maior harmonia e com maior alegria de viver. E o reino do bem vai se implantar na Terra. Jesus veio implantar esse bem, veio implantar o seu reino. Quando ele chegou lá na Galileia para começar a sua mensagem, a sua caminhada, né? Mas ainda estamos com dificuldade, porque nós é que temos que implantar esse bem nos nossos corações.
Então, lá na questão 1019, São Luís responde a Kardec, predita, ele pergunta, o reino do bem se implantará na Terra? E ele fala, predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma nova geração. E eles estão chegando a todo momento aí, essa geração nova que chega para nós, né? Querendo mostrar a sua bagagem, mas também precisando da nossa colaboração para que eles possam caminhar com segurança. Então, precisamos de falar para esses espíritos que eles são filhos de Deus, que eles são espíritos imortais, que eles chegam à Terra para progredir. E tem uma exortação de Kardec muito importante para nós, lá no livro A Gênese, que ele diz, estamos no momento da transição. Assistimos à partida dos velhos, à chegada dos novos, que virão formar uma nova ordem de coisas, isto é, o reino da justiça, da caridade, que é o verdadeiro reino de Deus, predito pelos profetas e do qual o Espiritismo vem preparar os caminhos. Então, todo esse caminho está sendo preparado desde o lançamento do Livro dos Espíritos, onde nós tomamos conhecimento de toda essa doutrina que vem clarear as nossas mentes, vem trazer as ideias novas, vem nos conscientizar de que somos espíritos imortais. E aí tem um apelo de Kardec, ó espíritas, sois os pioneiros dessa grande obra. Tornai-vos dignos da gloriosa missão, cujo primeiros frutos já colhestes. Então, nós não somos privilegiados, porque Deus não privilegia ninguém, mas nós somos os escolhidos para estarmos vivenciando esse momento de grande importância para todos nós. E estamos acompanhados dos Espíritos do Senhor, das vozes dos céus, que nos acompanham, que nos dão as diretrizes. Portanto, não nos esquivemos a essa obra. E aí nós vamos, então, entender ou lembrar, né, ou refletir dos auxílios terapêuticos que nós temos na tarefa educativa. O primeiro deles é a Casa Espírita. A Casa Espírita nos oferece condições, espaço propício a esse conhecimento, né? Nós vamos conhecer a doutrina espírita, nós vamos levar as nossas crianças à Casa Espírita, à evangelização espírita, à educação espírita, ao mesmo tempo que vamos colher elucidações, colher reflexões, embasamentos para nós entendermos todas aquelas questões que nós falamos no início da educação espírita. E trabalhar no nosso lar, trabalhar o conhecimento, a aplicação desse evangelho de Jesus no lar também. Porque não é só na casa espírita. O que nós aprendemos, nós devemos levar para exercitar. Lembremos que as crianças aprendem com o exemplo, não só com as palavras, mas com o exemplo, porque as palavras voam, mas o exemplo fica, né? Então, a grande chave de toda essa questão está aqui, olha. A educação espírita deve começar desde o berço. Se nós não nascemos em lares espíritas e conhecemos depois a doutrina espírita, levemos as nossas crianças, desde o momento em que nós sabemos que ali está uma gestação, que ali foi constatada aquela gestação, nós podemos estar trabalhando esse espírito, conversando sobre essas questões desde o ventre. Nós colocamos ali o berço, mas é desde o ventre, né? Então, o nosso papel, estimular, como diz Argos, estimular todas as iniciativas que acolhem os espíritos da nova geração. Nós vimos aí desfilar várias crianças trazendo o seu conhecimento, a sua experiência do livro, da leitura, né? Que vem mostrar para nós esses espíritos estão nesse caminho. Então, que isso possa realmente estar disseminando, estar multiplicando, para que nós possamos ajudar
esses companheiros que estão chegando todos os dias, eles estão aí conosco, e que nós possamos saudar a cada um que chega com muita alegria, porque eles retornam às vestes físicas para serem ajudados, trazem um grande conhecimento intelectual, muitos deles trazem conhecimento até maiores do que os nossos na parte tecnológica, na parte dos aparelhos, né? Mais dos contextos da internet, mas eles precisam da orientação da doutrina espírita, da pedagogia espírita, que vai oferecer essa educação consciente e responsável que a dona Benedita nos fala. Então, é importante nós refletirmos, meus irmãos, na responsabilidade que nós temos diante da tarefa educativa, conosco mesmo, primeiramente, e com o outro, para estarmos passando mensagens verdadeiras. Porque os exemplos de Jesus ficaram porque Jesus agia e falava, né? Ele demonstrava através do exemplo. E podemos pensar, mas não somos Jesus, mas ele é o nosso guia, nosso modelo. E nós temos o dever de estarmos mirando nesse exemplo maravilhoso de Jesus. E a dona Benedita vai estar trazendo a última parte da sua mensagem, que ela diz assim: nesse sentido, o conhecimento do Espiritismo, que leva o homem a uma vivência coerente com a dignidade, é a terapia preventiva, como curadora para os males que ora afligem, né? Nós falamos nisso, e quase todos, em especial, estiolando, né, a vida desses jovens, dessas crianças que surgem risonha, trazem o seu sorriso, a sua inocência, mas que são jogadas nas tribulações, nas misérias morais, né? E para elas, muitas vezes são jogadas e não estão preparadas, né? Não está no momento onde elas possam entender, então se perdem. Então, ela fala, nem tem condições de compreender, assumindo, antes do tempo, comportamentos adultos, alucinados e infelizes. Então, ela termina essa mensagem maravilhosa dizendo: voltemo-nos para a infância e a juventude. Leguemos-lhes segurança moral. Oferecemos a eles a segurança moral do conhecimento, do entendimento, as sementes do Evangelho, não é? E com amor, mediante os exemplos de equilíbrio e de paz, indispensáveis à felicidade deles e de todos nós, herdeiros que somos das próprias ações. Então, mais uma vez, ela vem falando aí para nós dos exemplos, né, que nós devemos de procurar primar, né, por esses exemplos, falarmos e fazermos. E o nosso Aulus, lá no livro Nos Domínios aliás, agora Missionários da Luz, ele diz: ajustemo-nos ao Evangelho Redentor. Jesus é a meta de nossa renovação, relegando a nossa existência pelos padrões dele, reestruturaremos a vida íntima daqueles que nos rodeiam. Então, Jesus é o nosso foco, Jesus é o nosso modelo. A nossa meta é a renovação, então nós devemos nos ajustar a esse evangelho de luz que nos redime, que nos cura a alma, para podermos estar com segurança trabalhando essas alminhas queridas que chegam para nós, na nossa família, na nossa casa espírita, a todo momento. Lembremos que daquela fala do Aulus, né, que ele diz: Jesus espera pela formação de mensageiros humanos capazes de projetar no mundo as maravilhas do seu reino. Então, que possamos ter em mente esses exemplos, essas falas, esses conselhos desses espíritos, porque a educação é tarefa individual e coletiva, isso quer dizer que é tarefa de todos nós, né? Então, a educação espírita é que vai nos auxiliar a olhar o mundo de forma diferente, olhar no lado exterior e no lado interior, né? De quem está promovendo aquela situação, quem está ali no meio daquela
necessidade de nós estarmos dando maior atenção. E por isso, nós vamos ter uma consciência, vamos aprender a decidir com consciência, com responsabilidade, visando esse futuro, mas dentro de um valor ético que a doutrina espírita nos oferece. Então, Emmanuel, fechando aqui para nós, ele nos diz que ajudar a criança, amparando-lhe o desenvolvimento, sob a luz do Cristo, é cooperar na construção da reforma santificante da humanidade, na direção do mundo redimido de amanhã. Então, tenhamos compreensão disso e tenhamos confiança que o trabalho está sendo feito, mas que nós podemos colaborar e muito com a nossa ação, com a nossa tarefa, com a nossa contribuição sincera de amor. Muito obrigado, Thelma. Agradecendo aí pelas palavras, pela reflexão da noite.